Olá, meu querido e amado irmão. Bem-vindo ao canal do YouTube ou à página do Facebook da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Dentro de 5 minutos estaremos iniciando o nosso culto.
Olá, é uma alegria ter você acompanhando o culto conosco. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, da congregação Bom Jesus de Sorriso. Você é convidado a buscar a sua Bíblia para acompanhar as leituras bíblicas do nosso culto de hoje. Nós teremos a liturgia 2 em linguagem contemporânea, que é usada desde 2016 no Inário Luterano, que foi editado e publicado em 2016, se tornando também liturgia oficial da Igreja Luterana, junto com as liturgias já conhecidas 1 e 2, além de vésperas e matinas. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Nós iniciamos com o primeiro hino. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai,
confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor. Venho confessar tudo a Ti, Senhor. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto, essa é a sincera confissão de vocês que estão de fato arrependidos dos seus pecados e creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isso é verdade, confirmem dizendo sim. Sim. Por causa da confissão que vocês fizeram, como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Salmo de número 67 será lido na tradução Nova Almeida atualizada, e o texto diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Glória a Deus nas alturas.
Senhor esteja com vocês. Gracioso Senhor, que deu o teu Filho como sacrifício pelo nosso pecado, dá-nos também a graça de receber com gratidão em nossos corações os benefícios da sua obra redentora e a diariamente andar no seu caminho. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, versículos 1 e depois do 6 ao 8, onde diz: O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Versículo 6: E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. E a leitura da epístola está na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 1 e 2a, depois os versículos 13 a 15 e 28 a 32, onde diz: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não.
Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Versículo 13. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seria possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Versículo 28. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Até aqui as leituras. O evangelho de hoje encontramos no capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 até o versículo 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui, as palavras do Evangelho. Confessamos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede
do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos irmãos em Cristo, esse tempo em que nós temos vivido é um tempo em que nós temos também vivenciado muitas coisas novas, muitas novidades. Descobrimos, por exemplo, que nós não devemos e não conseguimos orar a bênção, aquela que a gente ora em conjunto, numa reunião virtual. Estávamos esses dias reunidos em uma reunião virtual e tentamos orar pedindo a bênção de Deus em conjunto, e aí o som acaba atrasando, e aí então eu estou orando aqui, alguém está orando atrasado, a minha tendência é atrasar a minha oração por causa da oração do outro, e o outro vai ouvir a minha oração mais atrasada ainda, e vai acabar sendo uma situação em que um acaba atrasando a oração do outro. Costumamos pedir a bênção de Deus em conjunto, em diversos momentos, mas também é possível que a gente, quando se reúne, por exemplo, num culto, a gente ouça um oficiante, um sacerdote, declarando a bênção de Deus sobre o povo de Deus. O Salmo de número 67 inicia quase que como uma citação da bênção que Deus manda ao sacerdote Arão desejar ou impetrar sobre o povo de Deus lá em Números, capítulo 6. O texto do Salmo 67 começa no primeiro versículo dizendo: "Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto." O desejo e a oração do salmista é que Deus não trate com o seu povo de acordo com o merecimento do seu povo, mas de acordo com a sua graça, que Deus abençoe o seu povo e que Deus faça resplandecer sobre o seu povo o seu rosto. Isso significa, olhe para o seu povo com bondade, que direcione a sua bondade
para o seu povo. Quem somos nós, que o salmista cita desde o primeiro versículo? Seja Deus gracioso para conosco. Quem somos nós? É certamente o povo de Israel, que é o povo da aliança. E nessa oração, no primeiro versículo, o salmista pede que Deus continue concedendo as suas dádivas, as suas bênçãos sobre o seu povo. Agora, por quê? Por que motivos? E para que? Quais seriam os objetivos de Deus ao abençoar o povo de Israel? O versículo 2 responde: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Para que Deus seja conhecido, se torne conhecido na terra toda, e o caminho de Deus se torne conhecido. É curioso que o próprio Jesus usa a mesma palavra para falar a respeito de si mesmo, de maneira tão exclusiva quanto o salmista usa. O caminho do Senhor como um único caminho, assim como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O salmista deseja que toda a terra conheça o caminho do Senhor, conheça a pessoa de Cristo, e que todas as nações conheçam a sua salvação. A salvação conquistada por Deus por meio da obra de Cristo. No texto de Isaías, capítulo 56, Deus diz: a minha salvação está prestes a vir. E Deus então cumpre essa promessa quando envia o seu Filho Jesus Cristo. O propósito de Deus é ser conhecido pelas nações. E ele então chama Israel para ser o seu canal, um canal por meio do qual Deus revela a sua salvação para todas as nações. Como diz Isaías no capítulo 56, Deus quer que a sua casa, o seu templo, o seu tabernáculo, seja casa de oração não só para o povo de Israel, mas para todos os povos. Nesses dois primeiros versículos do Salmo, nós vemos que a fundamentação do Salmo está sobre a forma como Deus resolveu salvar o mundo. E ele resolveu salvar o mundo por meio da sua aliança. Esse é o único caminho e é assim que Deus se revela ao mundo. Israel havia sido abençoado por Deus para ser uma bênção. E esse salmo é uma interpretação do salmista sobre o texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz para ele que ele será abençoado para que Deus abençoe o mundo inteiro por meio da bênção que ele havia prometido dar a Abraão. Deus escolheu salvar o mundo por meio da escolha de Abraão, formando um povo por meio de Abraão, agindo por meio deste povo e fazendo desse povo uma testemunha para todos os povos. Esse salmo está fundamentado, então, sobre Gênesis, capítulo 12, e descreve a realidade dessa aliança que Deus fez lá no capítulo 12 de Gênesis com Abraão. E o salmo não está descrevendo nenhuma outra aliança que talvez alguma divindade tenha feito com qualquer povo. Nós, cristãos do século XXI, fomos incorporados nessa realidade e nessa aliança, por meio da obra de Jesus, como Paulo nos conta na carta aos Romanos. Uma das imagens que Paulo usa lá na carta aos Romanos é que o povo de Israel é como se fosse uma videira, uma parreira, que teve os seus galhos quebrados para que os não-judeus fossem enxertados. Essa aliança foi cumprida na encarnação de Jesus, na obra, no sofrimento, na morte e na ressurreição de Jesus, que é o descendente de Abraão. E hoje, essa aliança está sendo cumprida no mundo por meio da proclamação da palavra de Deus. Jesus era um judeu, era um israelita, era o Messias dos judeus, era o cumpridor da aliança que Deus fez com Abraão, era o divino emissário apontado por Deus para cumprir essa promessa. E quando Jesus morreu e ressuscitou, cada um que pela fé está unido à obra desse Messias de Abraão, se torna um descendente de Abraão e passa a ser também um herdeiro das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Não importando a sua origem, não importando de que tribo seja, que língua fala, de qual nação ele vem, de qual povo.
E a gente poderia se perguntar qual é o plano de Deus para salvar a humanidade. Paulo responde aos Gálatas no capítulo 3, versículo 9. Aqueles que têm a fé na obra de Jesus são abençoados com o crente Abraão. E nos versículos 13 e 14 de Gálatas capítulo 3, Paulo nos diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é o mistério do reino de Deus. Os gentios, os não-judeus, não estão excluídos da salvação que Deus vai conquistar por meio de Jesus. A gente poderia dizer que essa é uma maneira estranha de Deus agir, e talvez seja, mas foi como Deus escolheu fazer. Por isso, o Salmo 67 é a realização dessa aliança e desse plano que Deus fez. O propósito que Deus tem para salvar a humanidade em Cristo é realizado e descrito aqui nesse Salmo. Jesus e o Novo Testamento confirmam e reafirmam a inspiração dos Salmos e nos orientam que nós devemos interpretar os Salmos tentando achar Cristo nos Salmos, e isso não é nenhuma forçação de barra. Por isso nós lemos os Salmos assim. Deus e o salmista ficariam muito desapontados se o nosso cristianismo não levasse em conta o que esse salmo tem a nos dizer a respeito de que tipo de povo de Deus, de igreja, Deus quer que nós sejamos em todos os tempos, inclusive em meio a uma pandemia no século 21. A criação existe, o mundo existe, o povo de Israel existiu, a igreja existe, eu existo e você existe, para que Deus seja conhecido, como os primeiros versículos do Salmo nos dizem, para que Deus seja adorado, como nós vamos logo ver, para que Deus seja motivo de alegria e para que Deus seja temido por todas as nações. Para essa razão, Deus nos criou. Para essa razão, Deus criou todas as nações, o povo de Israel e a igreja. Para essa razão, Deus nos chamou para fazer parte da igreja, para fazer parte dessa tarefa de contar às nações a respeito de quem é o nosso Deus. Talvez essa seja uma boa oportunidade para que a gente se pergunte como nós estamos cumprindo essa tarefa que o nosso Deus nos deu. O versículo 3 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E esse é como que um refrão desse salmo, uma oração pela salvação de todas as nações. Nós existimos para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor seja louvado. E esse mesmo texto é repetido no versículo 5. No versículo 4, o salmista diz: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. E esse texto nos diz que nós também existimos para que o Senhor seja motivo de alegria. Durante as piores pandemias da história da humanidade, o cristianismo cresceu e as outras religiões minguaram. Porque a alegria do povo de Deus não depende da situação na qual eles estão vivendo, mas depende do seu Deus, que é o motivo da alegria do seu povo. O versículo 6 nos diz: a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão, diz o salmista. E esse texto nos diz que nós também existimos para que o Senhor seja temido. Temor é uma palavra que junta dois conceitos: amor e medo. Isso mesmo, medo. O medo está presente na fé do povo de Deus, porque nós estamos, quando estamos diante de Deus, estamos diante do Criador de tudo o que existe, do Santo Deus, que pode com justiça destruir o pecado e o pecador, aquilo que nós somos. Só que Deus não quer ser conhecido, não quer ser adorado, não quer ser temido, não quer ser motivo de alegria apenas por parte de um grupinho.
Mas Deus quer ser temido, quer ser motivo de alegria, quer ser conhecido, quer ser adorado por cada indivíduo da face da terra, por cada nação, até os confins da terra, como diz o Salmo. Um dos exemplos que nós temos no Evangelho, que nos contam isso, é o exemplo da mulher cananeia, que nós encontramos no texto de Mateus capítulo 15. Ela não era uma israelita, mas Jesus foi por ela conhecido e adorado. Jesus foi temido por ela e ela reconheceu a sua insignificância diante do Messias de Israel e por isso ele também se tornou motivo de alegria para ela. O que esse Deus que se revela no nosso Salmo tem de especial para ser conhecido, para ser adorado, para ser motivo de alegria, para ser temido? O Salmo diz que Deus tem uma identidade, Ele é um Deus pessoal. E não é Deus de nenhuma outra religião. O salmista ora para que o seu Deus seja conhecido e adorado por nações pagãs que tinham os seus deuses. E o que o salmista está dizendo é que se conheça na terra o teu caminho, falando diretamente para um Deus pessoal, que todos os povos te louvem, a ti, meu Deus. Eu sei quem tu és. O salmista não diz que todas as nações adorem os seus próprios deuses, porque todos são o mesmo Deus lá no fundo. Pelo contrário, a fé do povo de Israel, que é também a fé dos cristãos, é justamente o oposto dessa afirmação com a qual nós costumamos concordar. Além disso, Deus merece ser conhecido, adorado, motivo de alegria, temido, também porque Ele é o Deus da justiça. Isso nos diz o versículo 4. O salmista diz: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. O nosso Deus é um Deus justo. Quando o julgamento de Deus vier, e virá, para cada nação e para cada indivíduo, ninguém será condenado por causa da cor da pele, por causa do cabelo, por causa do tamanho do cérebro, por causa das suas habilidades ou falta de habilidades, por causa da sua origem, por causa dos seus ancestrais, por causa da sua inteligência, não. Todos precisarão passar no teste da justiça de Deus, que não leva nada disso em conta. O critério de Deus é a perfeição absoluta. Por isso, a única saída, diante da falha universal que é o pecado, diante do julgamento de Deus, será o arrependimento e a fé na obra perfeita de Jesus por nós. Essa é a única saída. Isso a gente chama de justificação pela fé. Quando nós, arrependidos dos nossos pecados, olhamos para a obra de Jesus com fé, com a confiança de que a obra de Jesus perdoa os nossos pecados e nos salva, nós somos por Deus declarados justos, com a justiça que é do próprio Jesus. Isso acontece não porque nós merecemos, mas por causa da graça de Deus, porque o nosso Deus é um Deus gracioso, porque Ele não leva em conta os nossos pecados, porque Ele não olha para o nosso merecimento, mas porque Ele nos salva apesar de nós não merecermos. E Deus quer que essa grande notícia alcance a todos na face da terra. Puxa vida, Deus te salvou por graça, pela fé na obra de Jesus. E agora que tu foi salvo por essa mensagem, propaga essa mensagem na tua vida. A má compreensão do povo de Israel a respeito da ação de Deus podia fazer com que alguém, tempos atrás, pensasse que o Deus de Israel havia enviado um Salvador para os outros, mas não para mim. E nós corremos o perigo de fazermos a mesma coisa como igreja cristã no século 21. E o Salmo está aí para nos lembrar o contrário. Jesus é o Salvador e quer ser o Salvador de cada ser humano na face da terra. O salmista quer nos levar a confessar: eu confio na tua ajuda, Senhor, no teu socorro, por causa de quem tu és, não por causa de quem eu sou. Jesus é aquilo que João Batista chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas os meus pecados, não apenas os pecados dos judeus, não apenas os pecados dos gregos, mas do mundo todo. Isso inclui os meus pecados, isso não exclui os teus pecados.
Existe uma relação, como eu citei anteriormente, entre ser abençoado por Deus e ser uma bênção de Deus para as pessoas que convivem conosco. Agora, vocês repararam que as bênçãos que são citadas literalmente no nosso texto, no versículo 6, são bênçãos materiais? Olha o que o texto diz. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, os abençoa. Apesar do foco de todo o salmo não ser em coisas materiais, essas bênçãos materiais de Deus não estão excluídas das promessas de Deus. E quando a gente pensa nisso, nós vamos chegar à conclusão de que nós somos muito abençoados por Deus. Em termos espirituais, mas também em termos materiais. Deus nos cobriu de bênçãos materiais também. Para quê? Para que essas bênçãos fossem usadas com o propósito que o salmista revela: salvar as nações que Deus ama. Por isso, Deus diz a você hoje: não transforme a bênção que eu dei a você em uma maldição, colocando essa bênção no meu lugar, tratando ela como se fosse teu Deus. Eu abençoarei você para que você seja uma bênção, para que o meu nome seja conhecido, para que meu nome seja adorado, para que meu nome seja temido e para que eu seja motivo de alegria para você e para todas as nações. Que Deus abençoe essas palavras nos corações de cada um de nós. Amém. Queridos irmãos, na mensagem de hoje, Deus nos lembrou que nós existimos para que o nosso Deus seja conhecido, seja adorado, seja temido e seja motivo de alegria para as pessoas e para todas as nações. E as nossas ofertas também fazem parte disso. Deus quer colocar as bênçãos que Ele nos deu a serviço dessa missão. Por isso nós sabemos que neste momento temos pessoas que estão em dificuldade, e se alguém que está em dificuldade financeira estiver nos acompanhando hoje, entre em contato conosco, porque nós queremos auxiliar você. Mas se você não está em dificuldade, se a sua renda não foi afetada por este momento que nós estamos passando, então nós lhe incentivamos, lhe motivamos que você continue ofertando de maneira dedicada para continuar mantendo a pregação do Evangelho e fazendo esse Evangelho chegar até outras pessoas. Agradecemos aqueles que estão também nesse período sendo fiéis nas suas ofertas e nós cantamos o próximo hino. Cristo Rei.
Senhor amado e Pai eterno, louvamos-te porque és o nosso Deus amoroso, que fizeste vir ao mundo teu Filho, nosso Salvador. Já no passado, fizeste resplandecer a luz da salvação aos nossos pais e tornaste conhecido o teu plano de salvação a toda a humanidade. Levaste muitos à fé salvadora, como fizeste a mulher cananeia e a tantos outros. Também nós fomos contemplados pela ação do teu Espírito Santo através do batismo e da tua palavra. Através desses meios, sempre nos acolhes, perdoas, renovas e fortaleces. Firmas a cada um de nós na fé e nos incentivas a uma vida consagrada ao teu santo nome e ao teu serviço aqui neste mundo. Além disso, olhas por nós em todos os momentos e nos supres com a tua benevolência e providência em todas as nossas necessidades temporais. Mesmo assim, enfrentamos muitas dificuldades na vida. Sofremos as consequências do pecado em nossa vida individual e coletiva, doenças, violência, inimizade, corrupção e tantos outros males ocupam espaço na vida humana. Querido Pai, também clamamos a Ti por socorro, como fez a mulher cananeia. Sabemos que Tu, a Teu tempo e modo, nos ouves e atendes o nosso clamor, segundo a Tua vontade. Somos inteiramente dependentes da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor. Acima de tudo, bondoso Pai, pedimos que mantenhas em nós a humildade e a confiança em Teu amor, no Salvador, que morreu e ressuscitou por nós. Foi Ele que pagou a nossa dívida e nos resgatou da maldição do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Ainda pedimos que nos agracies de tal maneira para que vivamos sob a Tua luz, sempre prontos para viver e agir conforme a Tua vontade. Aperfeiçoa em nós o conhecimento da Tua palavra. Dá-nos sempre oportunidades de ouvirmos a Tua palavra e crescermos no conhecimento de Ti e de Tua vontade. Queremos crescer em vigor e entusiasmo pela obra da Igreja, para que o Teu nome seja glorificado por nós diante do mundo em nossa volta. Para isso, aviva em nossos corações a fé e a convicção na obra de Cristo e não permitas que a palavra por nós ouvida e conhecida volte vazia, mas que ela possa realizar e produzir bons frutos do Teu louvor. Olha pela Igreja em todos os lugares, abençoa o trabalho que está sendo realizado e motiva muitos a se engajarem na Tua obra. Abençoa as atividades da Igreja, nas congregações, nos distritos, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil em geral, em cada congregação cristã também no mundo. Colocamos também nas Tuas mãos o casal Vilimar e Olinda Conrad, que comemoram 65 anos de casados. Que o Senhor continue abençoando a sua união, continue abençoando também a família que é fruto dessa união, por Ti abençoada. Olha também pelo nosso país, inspira as autoridades e o povo do nosso país a buscarem aquilo que é correto, aquilo que é justo, para o bem de todos. Impede a corrupção, a violência, a imoralidade e, especialmente, a incredulidade e a idolatria. Com nossos corações agradecidos pela salvação em Cristo e por toda a Tua assistência, bondoso Pai, oramos em nome do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus, que nos ensinou também a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja com vocês. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.
Nos encaminhando para o final do nosso culto, nós lembramos que na próxima semana, na terça-feira, no dia 18, às 19h30, teremos o nosso estudo Ecos da Palavra. Também no próximo sábado, no dia 22, às 18h30, tudo horário aqui do Mato Grosso, nós estaremos disponibilizando, publicando nas redes sociais da nossa congregação, o nosso próximo culto online. E no próximo domingo, no dia 23, às 8 horas da manhã, teremos o nosso próximo culto presencial, com todas as restrições e cuidados que nós temos tomado nos nossos cultos presenciais aqui em Sorriso. Agradecemos àqueles que trabalharam para editar, para gravar esse culto. Também agradecemos a audiência de você que nos acompanhou até o fim desse culto. Incentivamos que você curta, compartilhe o nosso material, que você possa também divulgar e se inscrever na nossa página do Face, no nosso canal no YouTube, e que a palavra de Deus compartilhada por você possa chegar também a outras pessoas. Que Deus abençoe a sua família. Tenha uma abençoada semana por Cristo nosso Senhor. Amém. Alegrem-se e exultem, cantando toda a gente, pois tua justiça se manifestará.